E aí, tudo bem? Eu sou Ricardo Reis, eu sou hipnoterapeuta. O que eu vou falar é muito sério. Pais e professores têm um poder muito grande para influenciar principalmente as crianças. Mas infelizmente, muitos não sabem disso e fazem o trabalho totalmente o contrário. Existem adultos que se sentem muito inferiores quando estão próximos de outras pessoas. Existem adultos que têm sensações de insegurança, existem adultos que têm limitações financeiras, existem adultos que estão com síndrome do pânico, enfim, vários problemas, várias limitações. E isso vem da infância, justamente porque os pais e professores colocaram ideias furadas nas mentes das crianças. Sabe por que isso acontece? Quando nós somos crianças, a nossa mente é muito frágil, ainda mais frágil do que quando nós somos adultos. E nós escutamos o que os pais dizem e o que os professores dizem, porque nós respeitamos muito essa autoridade que eles têm. Isso é muito poderoso. Certa vez eu estava em uma escola porque eu fui conversar com um diretor. O diretor pediu para que eu fosse para usar o meu trabalho de programação neurolinguística e de hipnoterapia para ajudar uma criança, com autorização da mãe, é claro. Aí uma professora veio conversar comigo e essa professora disse o seguinte: tá vendo essa criança aqui na frente da criança? Ela é completamente distraída. A criança tinha essas questões de TDAH, não me recordo direito, e a professora disse isso na frente da criança. Ela é completamente desfocada, distraída, não sei mais o que fazer com essa criança. O problema é que a professora disse dessa forma na frente da criança. Isso não é legal. Deixa eu explicar uma coisa para você que está me assistindo aqui. Nós temos a nossa mente subconsciente, que ela é grande e poderosa, e a nossa mente consciente, que é racional, que fica um pouquinho acima. Existe uma barreira crítica que divide as duas. Essa barreira crítica, devido ao respeito que a criança tem pelo professor, pelos pais, ela se abre quando existe uma autoridade. Então, quando a professora diz alguma coisa para a criança, essa barreira crítica se abre, ou seja, as sugestões dadas pela professora entram no subconsciente. Em outras palavras, a criança acredita em tudo que a professora diz. Sendo assim, se a professora diz que a criança tem tal dificuldade, se a criança é distraída, se a criança não tem foco, enfim, a criança passa a acreditar. A mente subconsciente acredita e ponto final. E essa criança pode se tornar uma adulta que vai acreditar nisso, porque a mente subconsciente não conhece o tempo. Ela acredita, vira uma crença limitadora e isso permanece. Claro que a professora não está fazendo por mal, a intenção dela é positiva. Então falta informação, falta conhecimento, falta sabedoria, ter conhecimento e colocar em prática. Eu me preocupei com isso, falei para a professora, ela não é distraída, ela é atenta. Não, ela é distraída sim. Eu falei, não, ela não é, ela é atenta. Ela é distraída, a professora disse. Eu falei, olha, ela está distraída na sua opinião, professora, mas ela está atenta em outra coisa. Ela está olhando para o lado, ela está prestando atenção na construção ao lado. E realmente a criança estava olhando uma construção ao lado. Nessa hora a criança parou e deu um sorriso para mim. A professora ficou espantada com aquilo, porque chamou a atenção dela. Eu falei, tá vendo? A criança estava prestando atenção, inclusive, em nós. E eu perguntei para a criança, você gosta de construção? E a criança disse para mim, sim, eu quero ser engenheiro quando crescer. Isso me chamou a atenção da professora. Falei, professora, a senhora precisa encontrar uma forma de criar uma relação de construção, de prédio, algo relacionado a ser engenheiro, para ensinar essa criança a tomar gosto pelos estudos. Claro que isso vai dar muito mais trabalho, vai exigir da senhora flexibilidade, mais conhecimento para conseguir ajudar essa criança. O resto é desculpa. A senhora precisa melhorar ainda mais para ajudar essa criança. O desafio está aí. Mas ao invés de dizer que ela é distraída, perceba que ela está atenta em outra coisa. Percebe a diferença? Mude a sua percepção.
para poder ajudar as crianças. As pessoas, as crianças, elas são como um castelo. Pode ter um guarda ali na frente, mas todo castelo tem o quê? Uma passagem secreta. Cabe ao profissional descobrir qual é a passagem secreta. Então perceba o poder que um pai ou uma criança, ou um pai ou um professor tem sobre uma criança. Quantos de nós têm dificuldades hoje em dia justamente porque os pais falaram bobagens? E o contrário acontece também. Muitos pais dizem coisas boas, com sabedoria quando nós somos crianças, e nós crescemos com aquela crença facilitadora que nos ajuda a ter qualidade de vida e permanece quando somos adultos. Recentemente eu fui viajar para Minas Gerais para fazer um workshop, fui muito bem recebido pela Rosilene, minha amiga, e pelo meu amigo Marco Antônio, se tornaram meus amigos. Fui muito bem recebido, desde o aeroporto até no workshop que eu executei lá, que eu ministrei, na faculdade Newton Paiva, em Belo Horizonte. E eu escutei uma história maravilhosa pelo meu amigo Marco Antônio, uma pessoa extraordinária. E eu logo percebi que ele tinha uma habilidade de tratar muito bem todas as pessoas. Eu, que fui muito bem recebido, e todas as pessoas. Ele me contou uma história interessante, que inclusive me emocionou. Quando ele era criança, ele tinha uns 7, 8 anos de idade, o pai dele, vai entendendo a importância, né, que os pais têm, pais e professores. O pai dele ensinou ele a apontar um lápis, né? E foi apontando o lápis e dizendo para ele assim: tá vendo esse lápis, filho? Vai apontando ele direitinho. É assim que se aponta um lápis. E aquele lápis bem apontado, e foi caprichando, e disse para o filho assim: toda vez que você apontar um lápis, capriche desse jeito. Capriche desse jeito. Qualquer coisa que você fizer na sua vida, faça muito bem feito, igual você fez esse lápis. A questão é que o meu amigo Marco Antônio me explicou essa história e disse que o pai dele disse isso com tanto carinho, com tanto amor, que aquilo marcou tanto na vida dele, que hoje em dia tudo que ele vai fazer, ele precisa fazer bem feito, igual aquele lápis. Perceba a importância disso. Isso entrou no subconsciente e permaneceu. Uma outra história que ele me contou é que o pai dele ensinou ele a descascar uma laranja. Ensinou também que a parte de cima da laranja, agora não me recordo se é de cima ou de baixo, mas a tampinha da laranja é onde fica o sumo, a parte mais docinha e mais gostosa da laranja. Ensinou a ele também, ainda criança, que quando ele fosse cortar essa parte, para ele entregar para uma outra pessoa a parte mais doce e mais gostosa. Porque todas as pessoas em volta dele são pessoas importantes e merecem o melhor. A parte mais gostosa e mais doce. Foi uma outra história que me emocionou. A gente batendo papo ali numa pizzaria, naquela recepção, foi algo muito gostoso. E aí perceba o seguinte, ele estava fazendo isso comigo e eu percebi que ele faz isso com todos. Ele se tornou uma pessoa extraordinária com aquela ideia que o papai dele, papai inclusive a maneira que ele mencionava sobre o pai dele. É algo que realmente marcou na minha vida, tanto é que eu estou gravando esse vídeo em homenagem ao meu amigo Marco Antônio e ao pai dele. Percebem o poder que o pai dele teve sobre ele. Perceba o poder que um professor tem sobre as crianças. A ideia entra na mente e permanece. E perceba também que ele se comportando assim desde criança, como adulto, ocorre a lei da reciprocidade. Quando você faz para o próximo, o ser humano ele precisa retribuir. O ser humano devolve. Você tratando bem as pessoas devolvem isso. E o mundo fica bem melhor. Mas a questão principal aqui é a seguinte: pais e professores, olha o tamanho da responsabilidade que vocês têm. Como vocês estão colocando as palavras? Lembre-se, o que você diz é muito importante, mas como você diz é mais importante ainda. Com um sorriso, com a expressão não verbal. Na comunicação, 7% são palavras, 38% é como se fala e 55% é não verbal. Então esse conjunto na comunicação faz toda a diferença. Lembrando que as crianças são o nosso futuro e vai fazer toda a diferença no nosso planeta, tá bom? Está passado o recado aqui com todo o carinho do mundo para todos vocês. Vocês merecem sempre o meu melhor.
Um grande abraço, fique muito bem e está feito o convite aqui para o meu próximo curso e visitar o meu site aqui embaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço, fique muito bem, até mais.